Ok, meus caros inscritos, esse vídeo que eu vou fazer hoje é um vídeo que eu não estava planejando fazer, mas que eu resolvi refazer de qualquer maneira. É o terceiro vídeo, é a terceira vez que eu faço quem dubla do Clifford Reading Move. O que acontece? Qual é a história? A partir de certo. Deixa eu explicar qual é a história por trás desse quem dubla do Clifford Reading Move. Como certamente o Clifford Reading Move é um dos melhores filmes de animação dos anos 2000, na minha opinião, e que marcou muito a minha infância, quando eu descobri exatamente alguma boa parte do elenco original em inglês, alguns poucos dubladores aqui no Brasil, só que eu resolvi trazer o Quem Dubla. Só que se bem que o primeiro vídeo que vocês conhecem, que eu fiz lá com a camisa da Red Bull, ele certamente estava muito desatualizado porque eu não sabia muitos dos dubladores brasileiros, os dubladores aqui no Brasil, até que eu descobri muitos dubladores do elenco brasileiro navegando pelo Google. E agora você também, e agora sim, eu fiz aquele remake, como vocês sabem, pra vocês. E agora eu tô fazendo pela terceira vez, porque depois de analisar um pouco melhor a voz de alguns dos, a voz de algum, a voz de algum dos personagens, a voz de alguns dos personagens, analisando o estúdio onde a dublagem foi feita, eu talvez acho que talvez quem possa ter dirigido certamente a dublagem e quem faz os personagens que eu não sabia, o dublador. E quais personagens. E posso também dizer quais são os dubladores dos personagens que eu não sabia. Então já vai clicando no gostei, já vai se inscrevendo e vamos conhecer o elenco completo. Vamos fazer o quem dubla completo de o quem dubla definitivo de Clifford's Big Movie. Vamos conhecer os dubladores dos principais personagens. Primeiramente, nós iremos começar pela parte da produção da dublagem. A dublagem do Clifford's Big Movie foi realizada nos estúdios da Delarte. E provavelmente a direção deve ter sido feita pelo Padua Moreira, ou então pelo Manolo Rey, ou pelo Sérgio Cantu, ou pelo Guilherme Briggs, ou pode ter sido pelo Lauro Fabiano, pode ter sido qualquer um desses aí que pode ter sido o diretor da dublagem. Mas enfim, agora nós iremos começar a falar dos personagens do filme, obviamente começando pelo protagonista, que é o Clifford, que nos Estados Unidos teve seu áudio original sendo feito pelo John Hyder. E aqui no Brasil o Clifford foi dublado pelo Dado Monteiro, que é o dublador do personagem que dublou o personagem na série animada Clifford the Big Red Dog, e provavelmente ele deve ter dublado no Clifford's Big Movie. E olha que, sinceramente, não sei se vocês sabiam, meus caros inscritos, mas eu pessoalmente me identifico muito com o Clifford, especialmente por causa de tudo que acontece com ele no filme. E todas as dificuldades que ele passa para poder ajudar a dona e melhor amiga dele. E aí, com isso, ele se sente na determinação de vencer aquele concurso de talento do Tummy Yummies, do Delícias Animais, com a ajuda dos amigos dele, T-Bone e Cleo, e com a ajuda do grupo do Larry e seus fantásticos animais. Acho muito bacana tudo que é abordado nessa animação. Mas enfim, vamos voltar aqui ao elenco. Falamos do Clifford, agora nós iremos falar do segundo personagem de maior importância na trama do filme, que seria o Furão Azul Shackleford, que também é conhecido como Furão Voador, mas enfim. Nos Estados Unidos, o Shackleford teve o seu áudio original sendo feito pelo Wayne Brad, e aqui no Brasil ele foi dublado pelo excelente dublador Alexandre Moreno. Eno. E a voz do Alexandre Moreno no Shackleford é tão bacana que acabou certamente ele um personagem melhor ainda. Porque tanto a voz original em inglês do Shackleford, que é o Wayne Brad, quanto aqui no Brasil, que é o Alexandre Moreno, são muito boas. A dublagem do Clifford Baby Movie, tanto no original em inglês quanto aqui no Brasil, é muito boa, é espetacular. Esse é um dos fatores que fazem ele ser considerado por mim como um dos melhores filmes de animação dos anos 2000 e que poucas pessoas comentam. Mas enfim, falamos do Shackleford, agora nós iremos falar da terceira personagem de maior importância na trama do filme, que seria a dona e melhor amiga do Clifford, que é a Emily Elizabeth. E nos Estados Unidos ela teve o seu áudio original sendo feito pela Grady Liesel. E aqui no Brasil ela foi dublada pela Fernanda Crispin, que também é a mesma dubladora da Princesa Fiona no Shrek. Sim, a Fernanda Crispin, eu descobri que era a Emily eu descobri no Google que a Fernanda Crispin é quem dubla a Emily Elizabeth, que é a dona e melhor amiga do Clifford, e a voz da Fernanda Crispin na Emily Elizabeth, por sinal, ficou muito boa. Acho que até que combinou bastante, mas eu suspeito que a Fernanda Crispin deve ter feito alguma modificação para combinar mais com a Emily Elizabeth, mas enfim. Falamos da Emily Elizabeth, agora nós iremos falar da quarta personagem de maior importância na trama do filme, que seria a Dorothy, que é a vaca Dorothy, que fica se equilibrando na corda bamba, mas enfim. Nos Estados Unidos, a Dorothy teve o seu áudio original sendo feito pela Jenna Elfman, e aqui no Brasil ela foi dublada pela Silvia Goiabeira, que também é uma dubladora que já fez alguns outros trabalhos de dublagem, mas para mim o principal trabalho de dublagem da Silvia Goiabeira é a Dorothy no Clifford's Big Movie. Enfim, falamos da Dorothy, agora nós vamos falar do quinto personagem de maior importância na trama, que é o vilão do filme e presidente da corporação Delícias Animais, que é o George Wolfsbottom, que nos Estados Unidos teve o seu áudio original sendo feito
feito pelo John Goodman. E aqui no Brasil, eu acho que ele foi dublado pelo excelente dublador Luiz Carlos Percy. Porque depois que eu analisei um pouquinho, depois de analisar um pouco melhor a voz do George Wolfsbottom aqui no Brasil, eu tenho a suspeita que talvez ele possa ser dublado pelo Luiz Carlos Percy, analisando só pela voz dele. Eu tenho a suspeita que o Luiz Carlos Percy deve ter dublado o George Wolfsbottom. Se for realmente o Luiz Carlos Percy, então perfeito, porque o Luiz Carlos Percy é um excelente dublador. Enfim, falamos do George Wolfsbottom, agora nós vamos falar do sexto personagem de maior importância na trama, que é o Dirk, que é aquele Dachshund ou Bacia completamente esportivo e radical. E nos Estados Unidos ele teve o seu áudio original sendo feito pelo Jess Harnell, e aqui no Brasil ele foi dublado provavelmente pelo Rodrigo Antas. Eu tenho a suspeita que o Rodrigo Antas deve ter dublado certamente o Dirk, porque depois de analisar um pouquinho melhor a voz dele, porque... E olha que outro personagem que o Rodrigo Antas fez foi o Irving, em As Terríveis Aventuras de Billy Mandy, que é uma animação televisiva do Cartoon Network que tem parceria com a Warner Bros. Então talvez o Rodrigo Antas deve ter dublado o Dirk no Clifford's Really Big Movie, mas enfim. Falamos do Dirk, agora nós vamos falar do sétimo personagem de maior importância na trama do filme, que é o Bulldog Amarelo, que é o T-Bone, que nos Estados Unidos teve seu áudio original sendo feito pelo Kill Mitchell, e aqui no Brasil ele foi dublado pelo Felipe Maia. Surpreendentemente o T-Bone foi dublado pelo Felipe Maia, eu nem esperava que o T-Bone fosse ser dublado pelo Felipe Maia, mas dá pra perceber que é o Felipe Maia que dubla o T-Bone em algumas cenas. Em algumas cenas dá pra claramente perceber que o T-Bone tem a voz do Felipe Maia. Então, mas enfim, vamos voltar aqui ao elenco. Falamos do T-Bone, agora nós iremos falar do oitavo personagem de maior importância na trama do filme, que é o Larry Gable Gable, que nos Estados Unidos teve seu áudio original sendo feito pelo Judge Reinhold. Falei direito agora. E aqui no Brasil, o Larry Gable Gable foi dublado pelo excelente dublador Clécio Souto. E o Clécio Souto é um excelente dublador carioca, e ele fez um ótimo trabalho dublando o Larry Gable Gable, e a voz ficou muito bacana. Essa dublagem desse filme, porque essa dublagem desse filme já é espetacular. Enfim, falamos do Larry Gable Gable, agora nós iremos falar da nona personagem de maior importância na trama do filme, que é a Madison Wolfsbottom, segunda vilã principal do filme e filha do George Wolfsbottom. E nos Estados Unidos ela teve seu áudio original sendo feito pela Cat Sulley, e aqui no Brasil ela foi dublar... Ela provavelmente deve ter sido dublada pela Ana Lúcia Menezes. A Ana Lúcia Menezes pode ter sido dubladora da Madison, analisando um pouco melhor a voz dela. E olha que a Ana Lúcia Menezes é uma dubladora que infelizmente acabou nos deixando esse ano, mais ou menos ali no mês de abril, por conta de um AVC que ela teve. Por conta de um AVC, que é alguma coisa que acontece aqui no cérebro. É alguma coisa assim. Você sabe o que é AVC, meus caros inscritos? Comenta aqui embaixo. Mas enfim, falamos da Madison, agora nós vamos falar da décima personagem de maior importância na trama do Clifford's Really Big Movie, que é a Poodle Roxa Cleo, que nos Estados Unidos teve seu áudio original sendo feito pela Chris Summer, e aqui no Brasil, provavelmente, a Cleo deve ter sido dublada pela Marisa Leal. Se vocês não sabem qual é a da Marisa Leal, eu vou contar. A Marisa Leal dubla outra personagem de outra animação cinematográfica da Warner Bros., que é a Unigata que é a Princesa Unigata numa Aventura Lego, e outra personagem que ela também faz é a número 5 no KND, a Turma do Bairro. Agora, depois falamos da Cleo, agora nós iremos falar do 11º personagem de maior importância na trama do filme, que é o Rodrigo, o Chihuahua de Aço, que nos Estados Unidos teve seu áudio original sendo feito pelo Wilmer Valderrama. E aqui no Brasil, quem dublou o Rodrigo foi um dublador engraçado, que é o Pedro Eugênio. O Pedro Eugênio, se vocês não conhecem ele dubla um personagem no League of Legends, que é um famoso jogo de videogame que tem feito muito sucesso ultimamente. Ele dubla o Sanitário, que é um dos vilões do KND, a Turma do Bairro, mas pra mim o principal trabalho de dublagem dele é o Billy em As Terríveis Aventuras de Billy Mandy. E agora para fechar nossa lista de elenco, nós temos aqui certamente o Charlie, que é amigo da Emily Elizabeth. E nos Estados Unidos ele teve o seu áudio original sendo feito pelo Oren Williams. E aqui no Brasil ele foi dublado pelo ótimo dublador Thiago Farias, que também é o mesmo dublador do Christopher no anime Sonic X. E esse foi basicamente o quem dubla completo de Clifford's Really Big Movie. Foi o quem dubla definitivo. Pode ser que alguns dos dubladores que eu citei aqui não sejam corretos, mas eu só acho que são eles analisando um pouco melhor a voz dos personagens. E eu já vou planejar um próximo vídeo para vocês que vai ser de um tema surpreendente que eu vou falar. Então se preparem, meus caros inscritos. Então, até mais.